Nas primeiras aulas, a gente está introduzindo o contexto de variedades e aplicações diferenciáveis e revisando alguns teoremas que a gente conhece dos cursos de análise e que tem uma interpretação no contexto das variedades abstratas. Em particular, hoje veremos os conceitos de imersão e submersão. E veremos que são muito úteis. Por exemplo, mostraremos no final da aula que podemos fazer uma construção que é chamada da explosão do plano num ponto, que permite, por exemplo, simplificar algumas curvas, por exemplo, uma curva com um nodo, levantando a curva a uma variedade abstrata que mostraremos que de fato é analítica real. Então, essa construção pode ser usada por razões geométricas e o nosso contexto serve para ver que de fato tem uma estrutura diferenciável natural. Então a gente vai tratar hoje com imersões e submersões. Vamos lembrar que os teoremas que vocês conhecem dos cursos de análise, a forma local das imersões, a forma local das submersões, são teoremas locais. Esse é o tipo de teorema que passa de maneira muito boa e sem problema nenhum ao contexto de variedades abstratas. E de fato vamos ver hoje que simplesmente traduzindo os resultados dos teoremas ao nosso contexto, a gente obtém teoremas análogos para o caso abstrato. Vai ser isso, o conteúdo da nossa aula. Então, a primeira coisa é que trabalhar com variedades e aplicações diferenciáveis, em contraste com o caso contínuo, é bastante bom, porque se vocês têm pontos regulares, daqui a pouco vamos definir esses conceitos, essa propriedade de regularidade estende a uma vizinhança. E isso aí vai simplificar a nossa vida bastante. Por exemplo, veremos, bom, por colocar um exemplo, se vocês têm uma imersão em um ponto para uma aplicação diferencial entre espaços euclidianos, é uma imersão para os pontos próximos. Se vocês têm uma submersão em um ponto, também é uma submersão para os pontos próximos. Essa propriedade de ser aberto é muito útil no caso é uma propriedade útil do caso diferencial. Tá. Então, primeira coisa, vamos ver qual é a definição de imersão. Vocês consideram uma aplicação diferenciável, sempre no mínimo de classe C1, e dizemos que F é uma imersão no ponto X se a diferencial da aplicação em X é injetiva. É uma aplicação linear entre os espaços tangentes, a M no ponto X e a N na imagem de X, e simplesmente estamos pedindo que essa aplicação linear seja injetiva. Obviamente, a gente precisa que M seja menor ou igual do que N, porque, claro, não tem nenhuma aplicação linear injetiva de um espaço de dimensão maior em um espaço de dimensão menor. Tá? Então, precisamos que M seja menor ou igual do que N, senão é completamente impossível que a nossa aplicação diferenciável seja uma imersão. E dizemos que F é uma imersão se for uma imersão em todo ponto. Tá? As definições que vocês já conhecem para o caso de aplicações diferenciáveis entre abertos de Rn. Tá? Aqui simplesmente estamos traduzindo ao nosso contexto, não estamos fazendo nada demais. Tá. Então, como são as imersões entre espaços da mesma dimensão? Tá, eu falei que se a gente tem uma aplicação que é uma imersão em um ponto entre M e N, tá? Então, necessariamente M é menor ou igual do que E. Tá? Mas podemos considerar o caso em que M é igual a N, tá? Em que as dimensões das duas variedades diferenciáveis de fato são iguais. E o que acontece como consequência do teorema da função inversa é que a f é um diffeomorfismo local.
Aí vocês podem, sei lá, reclamar, dizer, tá, mas tá, esse teorema é um teorema para aplicações entre Rn e Rm, aqui a gente está com variedades abstratas, mas vocês têm que pensar que, de fato, isso aí não faz nenhuma diferença. Tá, por quê? Vamos ver. Se aqui vocês consideram uma variedade M, e aqui uma variedade N, tá? Eu fixo um ponto X, tá? Aqui temos a aplicação e aqui vamos colocar a imagem do ponto X, ok? Como é que a gente pode ver se é um diffeomorfismo local ou não? Considerando a expressão dessa aplicação em cartas locais. É sempre a mesma ideia. Então aqui eu vou ter uma carta local que vai me levar, no nosso caso, para o desenho em uma aberto de R2. Aqui outra carta local, tá? Aqui aparece o ponto φ de x. Aqui, se a carta for si, é si no ponto f de x, tá? E essa carta local vai ter algum domínio de definição. Aqui também, tá? E o que eu tenho que considerar é a expressão da aplicação f em essas duas cartas locais, tá? Então aqui eu vou ter a expressão que vai ser φ-1 composto com f composto com si, tá? Essa seria a expressão da f na carta local φ da variedade m e a carta local si da variedade n. E para que f seja um diffeomorfismo local, que um diffeomorfismo local é simplesmente, tá? Eu acho que não falei, que dado um x m qualquer, existe um aberto U, uma vizinhança aberta, tá? Que, tá? Vou continuar por aqui, a aplicação de U na imagem de U é de fato um diffeomorfismo, ok? Então, essa propriedade vocês podem ver em cartas locais. Vocês têm que pensar que uma carta local não é outra coisa que um diffeomorfismo. Um diffeomorfismo entre um aberto da nossa variedade e um aberto de um espaço euclidiano. E aqui também. Então, para f ser um diffeomorfismo, como as cartas são diffeomorfismos, é necessário e suficiente que essa aplicação seja um diffeomorfismo. Para ser um diffeomorfismo local, tá? Para ser um diffeomorfismo, na verdade, que a gente tem que conferir a injetividade, claro, isso aí não é já um problema local. O fato de que dois pontos podem ter a mesma imagem está muito longe. Mas o problema local pode ser visto completamente em cartas locais. E claro, agora vocês estão em uma situação em que se essa aplicação aqui é uma imersão em X, como φ e si são diffeomorfismos, essa aplicação aqui vai ser uma imersão em φ de X. E aí vocês aplicam o teorema da função inversa usual, tá? E o teorema da função inversa usual vai dizer que na vizinhança de φ de X, essa aplicação aqui é um diffeomorfismo. É um diffeomorfismo de uma vizinhança aberta, que pode ser muito pequena, tá? O teorema da função inversa não dá, de fato, o tamanho da vizinhança, mas tem um diffeomorfismo entre uma vizinhança talvez pequena de φ de X e uma vizinhança também talvez muito pequena de si aplicado a f de x. E agora, esse diffeomorfismo, de novo, como isso aqui é um diffeomorfismo na vizinhança f de x, φ é um diffeomorfismo, e si também, f vai ser um diffeomorfismo na vizinhança de x. Então, é simplesmente passar o problema a coordenadas locais. Usar as cartas locais do atlas de trivialização. Tá. E esse ponto de vista, essa perspectiva,
vai valer nos problemas locais que a gente vai ter que tratar, tá? Sempre podemos passar o problema a coordenadas locais e usar os resultados que a gente conhece nesse caso para aplicações diferenciáveis entre abertos de espaços euclidianos, tá? Então, o teorema da função inversa vale para aplicações diferenciáveis entre variedades abstratas. É algo que é muito legal. Tá. Como acontece exatamente igual que no caso euclidiano, o teorema da função inversa não diz que a f de fato seja um diffeomorfismo. E aqui vocês têm um exemplo. Vamos considerar a aplicação da reta no círculo, uma aplicação diferencial entre variedades, dada por essa fórmula. A f de x é o cosseno de x, seno de x. Tá? Essa aplicação é um diffeomorfismo local, porque, de fato, se vocês olham para a diferencial, tá? Aqui como temos que o círculo está contido em R2, a gente pode interpretar f como uma aplicação de R em R2. E o que acontece no nosso caso é que a diferencial de f em x tem uma matriz, tá? Com uma aplicação diferenciável de R em R2. Essa matriz vai ser, de fato, a matriz tem que considerar as derivadas do cosseno e do seno. Então, vai ser menos seno de x, cosseno de x. Essa seria a matriz da aplicação de df em x. Tá, mas vocês podem ver aí que isso é esse vetor que a gente, essa matriz que a gente considerou aqui, tá? Vou tirar a vírgula. Um momento. Aí. Essa matriz que a gente considerou nunca se anula. Já seja o seno ou o cosseno, um dos dois é distinto a zero. Então, a imagem da diferencial de f em x tem dimensão de fato igual a 1, o posto dessa matriz é 1, e, em consequência, como essa imagem está contida no espaço tangente em f de x ao círculo, que é de dimensão 1, isso quer dizer que, de fato, a imagem da diferencial de f em x é o espaço tangente ao círculo no ponto f de x. E, de fato, que a aplicação, de fato, também, aí a gente mostrou que a aplicação é sobrejetiva e também injetiva, tá? Isso aí também é bem claro. Então, a f, tá, em todos os pontos, é uma imersão. Então, o teorema da função inversa diz que a f é um diffeomorfismo local. Isso aí é verdadeiro. Mas a aplicação não é um diffeomorfismo, porque a aplicação, como vocês podem ver, não é injetiva. Então, não pode ser um diffeomorfismo, não tem uma inversa. E o exemplo é f de 0 é igual a f de 2π. O cosseno de 2π é igual ao cosseno de 0, o seno de 2π é igual ao seno de 0. De fato, a função é periódica de período 2π. Então, igualmente que no caso euclidiano, se a gente tem uma imersão entre espaços da mesma dimensão, a imersão é um diffeomorfismo local, mas não é um diffeomorfismo. A gente já viu a tradução do teorema da função inversa ao caso de variedades abstratas. Vamos ver agora a forma local das imersões. A forma local das imersões é exatamente igual que no caso euclidiano. A gente considera uma imersão em um ponto x, obviamente a f vai ser uma aplicação diferenciável, e o que estamos dizendo é que existem cartas locais, φ e ψ, a primeira definida é uma vizinhança do ponto x na variedade M, na primeira variedade, e a segunda assim definida no entorno do ponto imagem na variedade N. E quando vocês consideram a expressão local,
A expressão local é a mesma que vocês podem ver, por exemplo, em qualquer curso de análise para o teorema da forma local das imersões. É exatamente essa. A imagem de x sub 1, x sub 2, x sub m é x sub 1, x sub m, e aí uma n menos m zeros. Tá? Em particular, m precisa ser menor ou igual do que n. Então, esse teorema é deduzido imediatamente da forma local das imersões. Por quê? Tá, vamos aqui tentar fazer um desenho. Aqui temos a nossa variedade, M, aqui temos a F, aqui temos N, por aqui temos X, aqui a imagem por F de X, tá? E a gente faz o mesmo de sempre, considera cartas locais, tá? Definidas em um entorno de X, para M em um entorno de F de X, em uma vizinhança de F de X, desculpa, para N, tá? É uma vizinhança do ponto X em uma vizinhança da imagem de X. Tá, o que acontece aqui é que colocamos a carta, aqui também, tá? Aqui vamos colocar o nosso aberto do espaço euclidiano, tá? E por aqui consideramos a expressão da F em cartas locais, que vai ser essa aqui, tá? Tudo bem, mas o que acontece, tá? Por aqui temos o ponto φ de x, é que agora a expressão da F em cartas locais é uma imersão no ponto φ de x. Então, a gente pode aplicar a forma local das imersões a essa aplicação, porque agora sim é uma aplicação entre abertos de espaços euclidianos. Tá? Aqui a gente tem um aberto de R à potência m e aqui um aberto de R à potência n. Então, podemos aplicar a forma local das imersões no contexto já conhecido. Então, vamos ver, por aqui, vamos chamar de alfa, e por aqui de beta, tá? E uma aplicação aqui que fecha o diagrama, tá? Essa aplicação que fecha o diagrama, de fato, é a aplicação que está descrita aqui, tá? É a aplicação que envia x sub 1, x sub 2 a x sub m no vetor que começa da mesma forma e acaba com n menos m zeros, tá? Então, aqui a gente tem essa aplicação. Desculpa. Tudo bem. Mas aí vocês têm que perceber que, de fato, temos que essa expressão que a gente obteve é uma expressão local em cartas. É uma expressão da F em cartas. Por quê? Porque, claro, vamos ver se eu consigo colocar. A Φ é uma carta local, tá? Definida em algum aberto, tá? Mas alfa, em particular, é um difeomorfismo, tá? Na forma local das dimensões, as mudanças de coordenadas que vocês fazem no domínio e no contradomínio são difeomorfismos. Então, essa aplicação, vamos ver, alfa, φ composto com alfa, é de fato um difeomorfismo definido na vizinhança de X. Ok? Tudo bem, mas um difeomorfismo entre um aberto dm e um aberto de R à potência m. Então, em particular, é uma carta local. Porque essa aí é uma das interpretações das cartas locais. Difeomorfismos entre abertos de nossa variedade e abertos de um espaço euclidiano com a estrutura diferenciada usual. Tá? Então, essa aplicação aqui é de fato uma carta local. Do mesmo jeito, tá? Vou colocar por aqui, a aplicação si composto com beta também é uma carta local. O argumento é exatamente o mesmo.
uma carta local de novo definida na vizinhança do ponto f de x, tá? Então, isso aqui vai ser carta local. Mas se agora vocês olham para a expressão da f, nas cartas locais, φ composto com alfa e ψ composto com beta, qual é essa expressão local? É exatamente essa aplicação. Então, a gente conseguiu mostrar que existem cartas locais nas quais a expressão da f nas ditas cartas é exatamente a expressão que a gente conhece da forma local das imersões no caso euclidiano. Tá? Então, dá para ver que o resultado é essencialmente, de fato, é o mesmo. Vamos ver agora que as imersões podem ter comportamentos patológicos, em particular, que a imagem de uma imersão não é necessariamente uma subvariedade. Vamos ver aqui dois exemplos. No primeiro, a gente tem um círculo que é enviado em um 8. E claro, não a imagem não é uma variedade, em particular porque a aplicação que temos aqui não é uma aplicação injetiva. Tem aqui um ponto que tem mais de uma pré-imagem. Então, isso aí acaba gerando um problema na vizinhança desse ponto que tem várias pré-imagens. Tem um pedacinho aqui que é enviado em esse pedaço, tem outro pedacinho aqui que é enviado em outro pedaço de curva, mas claro, a união dessas duas curvas na vizinhança do ponto, aqui que é do 8, a imagem... Olá, empezamos de novo. A imagem de uma imersão não é necessariamente uma variedade. Temos aqui dois exemplos. No primeiro, o círculo é enviado em um 8 e o problema que temos, o problema principal é que a aplicação não é uma aplicação contínua. Tem um ponto aqui, podemos dizer que é o ponto que conecta os dois círculos que estão no 8, que tem duas pré-imagens. E aí, se vocês consideram uma vizinhança da primeira pré-imagem, isso vai dar uma pequena curva. Se vocês consideram uma vizinhança da segunda pré-imagem, vamos obter uma segunda curva, mas a união dessas duas curvas no centro desse ponto especial do 8 não é de fato uma variedade. Mas tem problemas que podem acontecer mesmo se a aplicação é injetiva. E aqui temos o segundo exemplo. Consideramos a reta e, de fato, por exemplo, isso poderia ser a origem, que iria nesse ponto, e quando vocês vão para a direita, estamos indo aqui seguindo essa direção, e quando vamos para a esquerda, seguimos essa outra direção. A imagem da reta vai ser o 8. E, de novo, o 8 não é uma variedade. Então, de novo, temos um problema, mesmo se a imersão é injetiva. No primeiro caso, o problema era a injetividade. No segundo caso, o problema é que a topologia mudou. Tá? Se vocês olham aqui para esse ponto, a pré-imagem do ponto é esse ponto aqui. Tá? E quando vocês vão olhar qual é a vizinhança desse ponto para o 8, não vai ser uma vizinhança desse ponto. Vocês vão ter que a pré-imagem de uma vizinhança do ponto que conecta os dois círculos do 8 vai ser uma vizinhança desse ponto da origem, mas vai ter duas vizinhanças de infinito e menos infinito. Então, a topologia é completamente distinta. Esse é um problema que temos com as imersões. Na nossa aula, vimos o teorema da função inversa e a forma local das imersões adaptadas ao contexto de aplicações diferenciáveis entre variedades abstratas. Na próxima aula, veremos um exemplo patológico de imersão. Uma imersão que não é sobrejetiva, mas cuja imagem é um conjunto denso do contradomínio. Muito obrigado pela sua atenção.